A paz de Jesus e o amor de Maria seja com todos nós. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero esclarecer várias acusações protestantes contra a Santa Igreja, começando por Lutero e a Eucaristia. Martinho Lutero, líder da revolta protestante contra a Igreja Católica, dizia que a Eucaristia era uma invenção da Igreja. A transubstanciação, que ensina que o pão e o vinho consagrados na Santa Missa se transformam no corpo e no sangue de Cristo, foi acusada por Lutero no século XVI de ser uma criação recente. Mas a verdade é muito diferente. Desde os primeiros séculos do cristianismo, os pais da igreja, como Santo Inácio de Antioquia, no século I, e São Justino Mártir, no segundo século, já afirmavam a presença real de Cristo na Eucaristia, mostrando que essa doutrina tem raízes muito mais antigas do que Lutero sugeriu. Santo Inácio de Antioquia dizia: ficam longe da Eucaristia e da oração porque não querem reconhecer que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual padeceu pelos nossos pecados e a qual o Pai, na sua bondade, ressuscitou. Estes que negam o dom de Deus encontram a morte na mesma contestação deles. E São Justino Mártir dizia: a ninguém é permitido participar da Eucaristia, a não ser aquele que, admitindo como verdadeiros os nossos ensinamentos, tendo sido justificado pelo batismo para a remissão dos pecados e a regeneração, leve uma vida como Cristo ensinou, pois não é pão ou vinho comum o que recebemos. Estes ensinos estão em pleno acordo com o que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos 55 e 56. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A palavra de Deus também deixa muito claro em São Mateus capítulo 26, versículos 26 até o 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em 1215, o Quarto Concílio de Latrão definiu formalmente o termo transubstanciação, não para criar algo novo, mas para esclarecer e proteger essa doutrina diante das heresias daquela época. Muito longe de ser uma invenção medieval, a transubstanciação sempre foi o pilar central da fé católica desde os primeiros cristãos. Outra doutrina que os protestantes tentam a qualquer custo debater e combater é a doutrina do purgatório. E o primeiro grande erro que eles cometem é dizer que o purgatório é uma terceira via ou uma terceira opção para onde seguem os mortos. Para entender essa questão, meus irmãos, primeiro nós temos de levar em consideração o que o autor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, o que a palavra de Deus nos afirma, a Santa Igreja ensina que no momento da morte, o ser humano sofre um juízo particular. Esse juízo particular o levará a dois destinos, assim como Jesus ensinou lá em São Mateus, capítulo 7, versículo 13 até o 14. Entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus está claramente dizendo a respeito de duas portas, uma estreita, que conduz à salvação, e a outra larga, que conduz à perdição. E aí começamos a perceber a desonestidade intelectual dos protestantes ao tratar do assunto. A igreja não ensina que o purgatório é uma terceira via ou uma terceira porta, pois quem entra pela porta larga, que conduz à perdição, entra em um estado irreversível de condenação ao inferno. E quem entra pela porta estreita, entra na vida eterna. E quem entra no purgatório, da mesma forma, está salvo, porém precisa de um tempo, em um estado de purificação, como o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá detrimento, porém o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. São Pedro, apóstolo, também, em sua primeira carta, no capítulo 1 e no versículo 7, nos diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O purgatório deve ser visto como um lugar ou como um estado transitório, um último estágio de purificação que pode acontecer tanto ao longo de um tempo como de uma só vez. Já que, por exemplo, nós encontramos no livro do Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 27, que na cidade santa, ou na Nova Jerusalém, não entrará nada de impuro. Mas muitos protestantes levantam a questão de que a palavra purgatório não aparece na Bíblia. É outra falácia desonesta, que eles se utilizam para atacar a Santa Igreja. Você pode, por exemplo, perguntar a eles se eles acreditam na doutrina da Santíssima Trindade. A palavra Trindade também não aparece na Bíblia. No entanto, vemos claramente essa doutrina em todas as Escrituras. Também não aparece na Bíblia a expressão, círculo de oração, assim como também não aparece a expressão escola dominical. E uma infinidade de outras coisas. Mas eles usam isso apenas como uma cortina de fumaça para tentar enganar os incautos. Jesus falou de forma implícita da doutrina do purgatório diversas vezes. Por exemplo, em São Mateus, no capítulo 5, versículo 25, Jesus diz: entre em acordo depressa com o teu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver a caminho com ele, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Fica bem claro que mesmo sendo levado ao juiz e ao guarda e sendo preso, ao pagar o último centavo da sua dívida, a pessoa sairá da sua prisão. Eu posso citar ainda o texto de São Mateus, capítulo 12, versículo 32, quando Jesus diz: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta era, nem na era que há de vir. Jesus deixa claro que há pecados que são perdoados nesta era e há pecados que serão perdoados na era que há de vir. A doutrina do purgatório está, portanto, bem clara em todas as Escrituras. Basta ter ouvidos para ouvir e humildade para reconhecer a autoridade da Santa Igreja na interpretação das Escrituras. Eu espero, meus irmãos, que o vídeo de hoje tenha sido elucidativo e esclarecedor para todos os irmãos e que todos possam ter extraído os verdadeiros ensinamentos da Santa Igreja através deles.
Que o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria sejam sempre o nosso refúgio nos momentos de dúvida e nos momentos de sofrimento. Que Deus abençoe a todos.